Minha esposa perguntou: você consegue chamar Deus de você, né? Jesus de você? Eu falei: não consigo, muito difícil. E as músicas modernas usam muito você, né? Quando eu canto essas músicas, às vezes eu canto porque é o que tem de mais novo para cantar, mas às vezes me incomoda tratar Jesus de você, né? O que eu queria falar com os irmãos, muitas coisas, mas tem alguma coisa que vem a semana toda me incomodando. E toda vez que eu falo desse texto, eu tento encontrar em mim esse coração. Eu queria ler com vocês um texto. Marcos capítulo 7, 24, a partir do 24. Marcos capítulo 7, a partir do 24. Essa é uma palavra que eu trouxe para a Silvia. Mas é uma palavra que tem falado muito forte ao meu coração. Não é nada demais, mas vocês vão entender o porquê. Vamos ler. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio lhe deixara. Tem outro texto que fala que a mulher vinha clamando atrás de Jesus. E Jesus não olhava, não, ao ponto dos discípulos falar: mestre, faz alguma coisa, essa mulher vem clamando atrás de nós. Jesus estava ouvindo o clamor daquela mulher? Estava. E estava ao ponto de incomodar os discípulos. E por fim, os discípulos falam: mestre, faz alguma coisa, a gente não aguenta mais essa tortura, vendo essa mulher clamando atrás de nós. E Jesus para e olha para ela. Esse em outro texto ele fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele desencorajou ela completamente a seguir. E o que ela fez? O outro texto fala que ela se ajoelhou aos pés dele e falou: Senhor, socorre-me. E ele fala essa frase terrível. Não sei se um doutor ia ter coragem de falar uma frase dessa para um cliente. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Chamou a mulher de cachorro. Alguém já te chamou de cachorro alguma vez? É muito ruim, né?
E a mulher falou, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Vai e faça conforme tu queres. O que eu queria dizer, irmãos, eu falei para Silvia, Silvia, nós podemos dar ordens de cura, pedir ao Deus que nos dê uma palavra de cura. E tem muitos irmãos que falam, seja curado, leio muito essa frase no WhatsApp, seja curado em nome de Jesus. Como se Deus estivesse mandando ele falar aquela frase. Se Deus não mandou você falar essa frase, não fale. Isso não é uma palavra mágica, abracadabra, seja curado em nome de Jesus. Não adianta você ficar falando essa frase, se Deus não mandou você falar essa frase. Eu acredito que tem alguns irmãos que usam algumas frases como se fosse uma palavra mágica. E a cura não vem das nossas palavras, a cura vem de Deus através de nós. Então, quando Deus nos fala, ore, que eu vou curar. Isso aconteceu comigo depois de anos com bronquite, com asma. Não tinha uma noite que eu dormia que eu não tivesse que usar medicamento. E num dia de grupo caseiro, o Senhor falou comigo, ore, peça aos irmãos para orar por você, que eu vou te curar hoje. E, irmãos, e nesse dia acabou a luz. 7 horas mais ou menos acabou a luz. E eu falei, gente, infelizmente não vai ter grupo caseiro. Mas já tinha chegado o Alexandre, algumas irmãs, não sei se o Alexandre morava comigo nessa época, e não podia ir embora, né? E aí, no escuro, estava ali todo mundo sentado, conversando, aquela expectativa de reunião tinha acabado, estava todo mundo assim meio desenchavido, como diz o maranhense, né? E eu falei, gente, Deus, o Senhor mandou orar, vocês orarem por mim aqui. Então vamos orar. E eu ajoelhei ali, os irmãos oraram por mim, no escuro, com a vela, a luz de vela, sem nenhuma sensação. E eu levantei do chão curado. Dormi a primeira noite em anos sem usar nenhum medicamento. E no outro dia eu peguei uma bicicleta e saí rodando pelo bairro, coisa que eu não podia fazer, porque o pulmão fechava. E eu saía chorando e glorificando o Senhor, andando de bicicleta. Essa é uma experiência. Mas tem outras situações que aparentemente a resposta não vem. O que você vai fazer? E a resposta não é necessariamente ficar clamando. A questão não é ficar clamando, gritando, Senhor, me socorre, me socorre. Não é isso que vai mover o coração do Senhor. O que vai mover o coração do Senhor é o estado de coração que essa mulher alcançou. A maioria de nós guarda lá no fundo um direito de ser curado. E ela chegou em tal humilhação diante do Senhor, que o Senhor não pode rejeitar a sua oração, a seu pedido. Quando ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas, ela encontrou um coração totalmente desprovido de direitos, totalmente humilhado na presença do Senhor. A humilhação tal que Jesus olhou para ela e falou, não tem como não atender. Não tem como não atender essa mulher. Algumas vezes, irmãos, nós estamos presos num hábito pecaminoso
que muitos, que nós administramos, que nós não queremos nem confessar, porque tropeçamos constantemente nele, paramos até de confessar. Isso já aconteceu comigo. E um dia eu estava lá, angustiado com isso, e me humilhei diante do Senhor. Senhor, por favor, tira isso da minha vida. Eu não quero desagradar o Senhor. Irmãos, quão poderoso é quando a gente encontra esse coração. E eu digo, não é fácil chegar nesse lugar. Esse lugar não está à disposição de todo mundo, são poucos. São poucos que conseguem chegar nesse lugar. Nós, geralmente, estamos com os peitos tufados, reclamando nossos direitos. Direitos de discípulo, né? É até um contraditório isso, né? E nós estamos cheios de direitos e não conseguimos encontrar esse coração. Eu me lembro de uma pessoa que veio falar comigo, William, está difícil a situação. Ele veio confessar, eu estou preso nesse pecado, eu não consigo sair. Era um jovem envolvido com o pecado de masturbação. E falava, eu não consigo sair disso, William. Na minha adolescência toda, eu nunca tive problema com isso. E isso começou na juventude. E eu me sinto totalmente escravizado. E eu falei, o que eu faço? Eu falei, vá para casa e se humilha diante do Senhor. Você vai encontrar a resposta. O Senhor habita o alto e santo lugar, mas ela habita também com contrito e abatido de espírito. E ele foi para casa. 15 dias depois ele voltou. Ô William, nada, os seus conselhos não resolveram. Veio chateado falar comigo. Seus conselhos não resolveram. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu me humilhei. Me humilhei. E nada mudou. Foi, você se humilhou? Você tem certeza que você se humilhou? E ele fez uma pergunta que eu acho que foi uma pergunta sincera e uma pergunta que expõe realmente, expôs o coração dele. Ele perguntou, mas afinal de contas, até que ponto eu tenho que me humilhar? E eu olhei para ele e falei, até você encontrar o Senhor, infeliz. E ele se levantou e foi embora, não gostando da resposta que eu dei para ele. A verdade é que não é fácil encontrar esse lugar. Não é fácil encontrar esse coração. Nós, naturalmente, somos cheios de direitos. Tem gente que prefere passar fome do que se humilhar. Nós vemos nessa cidade o tanto de gente que tem suicidado. Pessoas que falam em morrer. São corajosos para botar uma corda no pescoço, mas não conseguem encontrar um coração que se entrega totalmente ao Senhor. Isso, meus amados, esse coração, nós precisamos encontrar. Muitos não conseguem encontrar Jesus. A gente prega. Você fala, eu concordo, mas eu não sei o que acontece, porque eu não consigo aceitar essa situação. Meu coração não aceita.
Meu coração não se rende. Mas presta atenção nessa mulher. Preste atenção nessa mulher. Essa mulher foi ao extremo da humilhação. Ao extremo. Eu estava conversando com um irmão sobre isso e toda vez que eu for falar desse assunto, é um assunto que me constrange, porque é o coração que eu quero ter todos os dias. E muitas das nossas orações não são atendidas, porque oramos com o coração cheio de soberba. Oramos achando que temos direito à resposta de oração. E isso demonstra, assim, um profundo quebrantamento. E Jesus dá alguns exemplos. Duas pessoas foram ao templo orar. Um estava orando: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, talvez nós temos corações assim aqui, que se sente melhor do que os outros, que se compara com os outros e se acha melhor. E o outro que estava do lado disse, nem conseguia levantar a cabeça. Com a cara no chão, dizia: sê propício a mim, pecador. Irmãos, aquele homem desceu justificado, a passo que o outro seguiu com o seu coração se enganando, achando que estava bem. Às vezes o nosso louvor fica preso por isso. A nossa adoração não ultrapassa o limite de vermos um derramar do Senhor no coração de cada um. Nós já ouvimos aqui, irmãos, muitos irmãos já ouviram anjos cantando junto conosco aqui. Um negócio impressionante. E alguns gravam, né, o louvor dos irmãos encantado. Aí quando chega em casa para ouvir, não tem a menor graça, só tem os irmãos cantando. Os anjos não estão cantando ali, só aqui mesmo. Não é verdade? O coral, quando é só os irmãos, é triste o negócio. Mas como nós alcançamos esse lugar, se não é com esse coração? Nós temos duas situações de alguém que chega aqui para adorar o Senhor, chega diante de Deus. Primeiro, aquele que está mal, que anda, que nem vou olhar, não sou digno de estar no seu meio, no meio dos irmãos, e chega aqui sem força, a voz nem sai. E o outro que pensa que está bem. Hoje eu cheguei com força, hoje vai, né? Hoje a minha semana foi maravilhosa. E, irmãos, é arriscado. Quem está pior é aquele que se sente bem. Porque as duas bases estão erradas. As duas bases para a aproximação de Deus estão erradas. Nem é aquele que se sente bem e nem é aquele que se sente mal. Eu não posso me aproximar de Deus pelo que eu sinto, pelo que eu fiz durante a semana. Jesus é o único meio pelo qual vamos até o Pai. E aquela mulher foi na pessoa certa. Aquela mulher foi na direção certa, é com Ele. Se Ele não resolver, não tem ninguém que resolve. Como você chegou aqui hoje? Se sentindo bem? Sua semana foi boa? Foi tudo legal? Ou você se atrapalhou, se irritou, tropeçou, não foi tão bem assim? Pois é hora da gente encontrar esse coração.
Amém? É um coração que tem que andar conosco. Tem que andar conosco. Aquela mulher encontrou esse coração. Você já encontrou esse coração? Você em algum momento, na hora do desespero, nós vemos a Nayane e Eva aqui dando testemunho, né? Essas situações graves na vida da gente nos leva a ficar muito sensíveis. Uma enfermidade nos leva a ficar muito sensíveis. Mas, irmãos, nós temos que encontrar esse coração mesmo sem estar enfermo, mesmo sem estar passando por uma prova. Mas é para estar diante do Senhor, do alto e sublime. Ele habita no alto e santo lugar, mas Ele habita também com contrito e abatido de espírito. Como nós vamos encontrar Jesus nessa manhã? Cantando alto? Nós vamos encontrar indo para o lugar aonde Ele está, e Ele está no lugar mais baixo. E eu gostaria de encorajar você a procurar esse coração, a buscar esse coração. Como diz o Jefferson, Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da vida. E a nossa vida não está nas mãos de uma enfermidade, queridos. Eu não estou na mão de uma enfermidade, eu não estou na mão de um bandido, não estou na mão de um acidente que vai acontecer, eu estou na mão do Senhor, e o que Ele fizer vai ser bom para mim. E essa é a nossa confiança. Você tem algum pedido a fazer diante do Senhor? Você tem alguma angústia que você está enfrentando, que você quer vitória? Meu irmão, encontre esse coração. Encontre esse coração.